Aula de número 1, Metodologia da Pesquisa Científica. Seja bem-vindo. Assim como foi estruturada e elaborada, a metodologia científica vem constituir para esta tarefa um subsídio, cujo valor não pode ser negado. Fornece os pressupostos do trabalho científico. Muito importante essa matéria, porque vai te dar uma visão muito ampla para você desenvolver o seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. A disciplina tem, com efeito, objetivos imediatos. Primeiro, coincide com um dos objetivos do ciclo básico, presentemente introduzido no quadro da reforma universitária. Visa colocar o aluno, oriundo da escola secundária, em condições de seguir um curso de nível superior. É como se fosse um elo, uma ligação, né? Transportando o aluno do curso fundamental ao curso de nível superior. E essa é a ideia do aprendizado desta matéria. O objetivo a longo prazo é, sem dúvida, o mais importante. É levar o aluno de nível, rendimento de estudos, a elevação. De uma vez que foi agora o aprendizado do fundamental ao superior, e agora, dentro do fator superior, produzir uma maior elevação. Para tanto, os alunos serão acompanhados por seus mestres durante toda a carreira universitária. Serão iniciados na pesquisa em seu respectivo ramo, onde verão a aplicação direta, concreta e proveitosa das normas oferecidas pela metodologia científica. Portanto, mais uma vez, seja bem-vindo. Falemos agora sobre o conhecimento em termos científicos. Portanto, a natureza do conhecimento científico. Observando os seus níveis, ao tratar, por exemplo, do homem, pode-se considerá-lo em seu aspecto externo e dizer uma série de coisas que o bom senso, repito, o bom senso dita o que a experiência, né, cotidiana ensinou. Bom senso e experiência. Pode-se também estudá-lo com espírito mais sério. Eu diria um espírito mais crítico, mais analítico, metódico, sistemático, investigando experimentalmente as relações existentes entre certos órgãos e suas delineadas funções. Tem-se, assim, 4 espécies de considerações sobre a mesma realidade do homem. Veja. E, consequentemente, o pesquisador está se movendo dentro de 4 níveis diferentes de conhecimento. O mesmo pode ser feito com outros objetos de investigação. Tem-se, então, conforme o caso. Vejamos. Conhecimento empírico, científico, filosófico e teológico. São esses os ramos do conhecimento que se estende: empírico, científico, filosófico e teológico. Vamos falar um pouco de cada um deles? Vamos. Inicialmente, falemos sobre o empírico. Vamos entender. Conhecimento empírico, também chamado vulgar, é o conhecimento do povo, obtido ao acaso, após inúmeras tentativas. É ametódico e é assistemático, ou seja, não tem método e não tem sistema. É aquele conhecimento da vida, é o conhecimento que se adquire dia após dia. Já dizia a minha avó, a vida, o mundo é o melhor e mais amplo
professor. O mundo ensina muita coisa. A vida ensina muita coisa. O dia a dia ensina muita coisa. O somatório, meus irmãos e meus amigos, de tudo isso que se aprende no dia a dia é chamado de conhecimento empírico. Os irmãos entenderam? Portanto, conhecimento empírico é um conhecimento que você não precisa estudar na escola para aprender. É do dia a dia. É o conhecimento sobre a vida. Tem muita gente, irmãos, que é analfabeto, nunca pisou numa escola, né, numa sala de aula, não obstante, é uma pessoa que sabe conversar com a pessoa, sabe entrar e sabe sair em qualquer lugar. Este é o conhecimento empírico. Conhecimento científico. O nome já fala, científico, ciência. O conhecimento científico vai além do empírico. Por meio dele, além do fenômeno, conhecem-se suas causas e leis que o regem. É metódico. Conhecer verdadeiramente é conhecer pelas causas. Então veja, o conhecimento científico ele é aquele estudado, aquele que se adquire por meio de estudos, de pesquisas científicas e assim por diante. Por exemplo, a pesquisa para adquirir a cura da AIDS, a cura do vírus, do coronavírus, Enfim, todo conhecimento que se adquire através de estudos é chamado de conhecimento formal, é um conhecimento científico, diferente do conhecimento empírico que se aprende independente da escolaridade. Terceiro tipo, ramo de conhecimento, conhecimento filosófico. O objeto da filosofia é constituído de realidades imediatas, não perceptíveis pelos sentidos e por serem de ordem suprassensível, ultrapassam a experiência. É o chamado método racional. É todo e qualquer conhecimento onde envolve, eu vou usar esse termo, o esforço da mente, o pensar. Este pensar envolve basicamente todo o conhecimento filosófico. E, por fim, o conhecimento teológico, que diz respeito a todo e qualquer conhecimento que trata das coisas de Deus ou elementos pertinentes. Por exemplo, conhecimento da Bíblia Sagrada. Conhecimento sobre Deus, Cristo, salvação, perdição, inferno, lago de fogo e assim por diante. Todo e qualquer conhecimento dentro das Escrituras Sagradas, quer seja de forma implícita, não clara, ou de forma explícita, absolutamente clara, tem a ver com o ramo da teologia, portanto, conhecimento teológico. Conhecimento empírico de coisas desta vida, conhecimento do dia a dia. Independe da questão escolar. Conhecimento científico tem a ver com a formação, tem a ver com a escola, tem a ver com estudos realizados sobre pesquisas. Conhecimento filosófico tem a ver com a prática, o esforço do saber, do procurar saber a razão e a causa das coisas dentro da questão lógico-racional, filosófico. Teológico tem a ver com Deus e elementos pertinentes. Método científico, em seu sentido mais geral,
o método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método ou conjunto de processos que o espírito humano tende a empregar na investigação e demonstração da verdade. Mas veja, verdade constituída por investigação através de elementos sólidos, ok? Através de pesquisas. Importância e argumento. O método não se inventa, depende do objeto da pesquisa, portanto, amplamente literal, físico, tangível, palpável. Os sábios, cujas investigações foram coroadas de êxito, de vitória, tiveram cuidado de anotar os passos percorridos e os meios que os levaram aos resultados. Outros, depois deles, analisaram tais processos e justificaram a eficácia dos mesmos. Imagina, através do argumento, da pesquisa, nós temos hoje o celular, o televisor, a televisão, as redes, a internet, o automóvel, o avião. Tudo isso, irmãos, é resultado de um conhecimento sob ampla pesquisa. Número 1, o método científico. Este método, mesmo aplicado no campo das ciências sociais, deve ser aplicado de modo positivo e não de um modo normativo. Isto é, a pesquisa positiva deve preocupar-se com o que é e não com o que se pensa que deve ser. Ok? Já que é algo pesquisado, analisado, averiguado, atestado. E aí temos a consistência de tal método. É oportuno distinguir aqui método e processo. Por método, entende-se o dispositivo ordenado, o procedimento sistemático em plano geral. O processo, a técnica, por sua vez, é a aplicação específica do plano metodológico e a forma especial do executar. Okay? Métodos são os caminhos e o processo é a forma que eu caminho sobre esse método. Comparando, poder-se-á dizer que a relação existente entre método e processo é a mesma que existe entre estratégia e tática. O processo está subordinado ao método, ele é auxiliar imprescindível. Eu diria que o processo segue rumo ao método. Ok? O método é o caminho e o processo a maneira, os elementos conduzidos por este caminho. Método racional. Mediante o método racional, que também se desdobra em diversos processos, com a observação, a análise e a síntese, a indução e a dedução. Análise, síntese, indução e dedução. A hipótese e a teoria. Procura-se interpretar a realidade quanto à sua origem, natureza profunda, destino e significado no contexto geral. Queremos dizer com isso que o método racional ele ocupa-se na realidade lógico das coisas. Pelo método racional, procura-se obter uma compreensão e visão mais ampla sobre o homem, sobre a vida, sobre o mundo, sobre o ser. Essa cosmovisão a que leva a investigação racional, evidentemente, não pode ser testada ou comprovada experimentalmente em laboratórios. E é exatamente a possibilidade de comprovar ou não as hipóteses
que distingue o método experimental científico em sentido restrito do método racional. Racional, aquilo que é lógico. Ok? O científico, aquilo que é o consistente. Argumento de autoridade. O argumento de autoridade consiste em admitir uma verdade ou uma doutrina com base no valor intelectual ou moral daquele que a propõe ou professa. Veja, este argumento é comum em matéria de fé, em que os mistérios se creem pela autoridade de Deus revelador. Baseia-se na evidência extrínseca, aquela de fora. Finalmente, existem áreas dentro das ciências humanas, como, por exemplo, a história e os certos setores do direito, que aceitam como válidas determinadas asserções e decisões, que se apoiam no argumento da autoridade. Exige-se, entretanto, que tal argumento, quando evocado, tenha passado pelo crivo austero da análise crítica mais rigorosa possível, sem o que não terá qualquer eficácia. Isto, aliás, é válido para todos os casos em que se fizer apelo à autoridade. Veja, vamos falar de Bíblia Sagrada. Ela é autoridade. O problema é que a ciência, propriamente dito, não consegue atestar todos os casos que a Bíblia apresenta. Por exemplo, a criação do homem. Por exemplo, a existência do céu, propriamente dito. Por exemplo, a existência do inferno. São coisas, por exemplo, a origem de Deus. São coisas que nós não podemos nos apoiar à ciência. Mas, crendo nas Escrituras, aceitar tudo isso. Existe, é uma realidade, embora não se possa colocar no laboratório para se estudar. Processos do método científico. O método se concretiza nas diversas etapas ou passos que devem ser dados para solucionar um problema. Esses passos são as técnicas e os processos. Primeiro, eu vejo. Segundo, eu penso na possibilidade. Terceiro, eu experimento. É interessante porque foi por meio desses processos, irmãos, que hoje temos o avião, o automóvel e outros meios tecnológicos que nós muito bem usufruímos. A observação. Observar é aplicar atentamente os sentidos a um objeto, para dele adquirir um conhecimento claro e preciso. Quero lembrar aos irmãos e aos amigos que ver é diferente de observar. Se eu pedir para você ver o seu relógio, vê-lo em 2 segundos, você vai olhar e depois tirar o olho. E aí eu perguntar para você que horas está, se o ponteiro do relógio, se o seu relógio é em ponteiros, tracinhos ou é em números. Talvez você saiba responder. Mas se eu te perguntar que horas marcava quando você olhou aqueles 2 segundos, você não vai responder. Por quê? Porque você estava focado apenas em ver o relógio, os pontos, mas não no relógio em geral, suficiente para ver as horas. Entende? Portanto, ver é uma coisa, observar é outra coisa. Ok? Sejamos mais observadores a partir de hoje. Hipótese. Em termos gerais, a hipótese consiste em supor
conhecida a verdade ou explicação que se baseia ou que se busca, né? Isso é uma hipótese, pode ser assim, talvez seja sábio, assim por diante, né? É o benefício da dúvida. Hipoteticamente, isso é assim, assim, assim. Ok? Primeiro, se vê. Segundo, se pensa. Terceiro, se faz a experimentação. Experimentação consiste no conjunto de processos utilizados para verificar as hipóteses. Difere da observação porque obedece a uma ideia, diretriz e não. Simplesmente porque implica na intervenção do sábio em vista de modificar os fenômenos. Então, o experimento, eu diria, que é a fase final para se adquirir conhecimento disso ou daquilo sobre o qual se tem, se predispõe a conhecer. Aqui, meus irmãos e meus amigos, terminamos a primeira aula da matéria Metodologia da Pesquisa Científica. Um forte abraço, até a próxima aula. Shalom!